Elizabeth Moss entra na minha casa e encare toda a minha família. Porque ela tem cara de doida. Gente, esse é o Estante de Bolso, o quadro aqui do canal de Santa Corja, que a gente discute dramaturgia e a dramaturgia audiovisual, que é a que todo mundo tem mais contato. E hoje, pela primeira vez, né, inédito nesse canal, vamos falar de série. Então, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho, que é pra você o quê? Não ficar de fora de nenhuma novidade, ó. Tem novidade aí, né? Tá vindo novidade. É demais! Mas daquelas que, ó, vocês vão ficar assim, não acredito. Aí vocês vão ver e vão falar assim, não acredito. Só acredito vendo, aí vendo, não acredito. Essa é uma série que eu acompanho desde 2017, quando saiu no epicentro da eleição do Trump, e o que tem tudo a ver com a série, com o sucesso da série. E assim, é sempre bom dizer assim, que aqui a gente fala criticamente das coisas, apesar da gente ser fã ou não, né? Porque muitas das vezes a gente vai gostando da coisa por ser fã, a gente sabe que de repente tem algum deslize ou não, mas continua gostando, aí depois vê que o negócio melhorou. Mas é isso, você da internet que tá doido para achar alguma coisa que seja inteiramente igual à sua opinião, você não vai achar. Então, você pode gostar das coisas, mesmo elas não sendo perfeitas. E você não precisa forçar que uma coisa que não é perfeita, que é. Porque a vida é assim, a gente é imperfeito. E às vezes não é perfeito para você, e é perfeito sim, porque a sua opinião é uma merda. E bom, como é uma série de 4 temporadas, e hoje a gente vai falar bastante da quarta, vai ter spoilers, mas fica tranquilo que quando for ter spoilers eu vou falar, vai ter spoilers agora. De nada. Bom, The Handmaid's Tale é uma série baseada num livro homônimo, The Handmaid's Tale, escrito pela Margaret Atwood, escritora canadense, escrito em 85, na época do presidente Ronald Reagan, e se trata de uma distopia. Mas o que é uma distopia? Fica aí a questão, né? Joga no Google. Ai. Mentira, eu vou falar aqui pra vocês. A distopia na literatura é um gênero literário especulativo. O que isso quer dizer? Que imagina como poderia ser. Tem uma imaginação do possível pro lado ruim. Então, muitas das vezes ele vai ter aquela estrutura de parábola. Mais ou menos assim, se você lembrou da parábola bíblica, é mais ou menos isso mesmo. O que é a parábola lá na matemática? É aquela forma curva. Por que é curva? Porque ela sai do real, mas ela aponta para ele de volta. Então o que quer dizer? Isso aqui é imaginação, mas pode ser real. Distopia é a imaginação do futuro bosta, né? É exatamente. É aquela coisa assim, não pode piorar? Pode sim, pode piorar. E como eu tinha falado, isso tinha tudo a ver com o momento de 2017, com a eleição do Donald Trump, que era aquela imaginação ruim para o futuro. Então isso ajudou muito assim, a nível de produção. A primeira temporada tem uma repercussão grande, porque as pessoas estavam pessimistas quanto ao futuro. Me pareceu, né, que no miolo ali da série, eles ficaram muito presos à própria estrutura da série, aquele universo imaginado, e a gente ficou ali muito dentro, sem tanto esse respiro externo, assim, né, de trazer para uma reflexão ali de possibilidade. Foi até bastante criticado por isso, assim, é muito sofrimento, muito horror, muito terrível. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Me arrependo amargamente do dia que comecei a ver essa série. Essa sensação do fã vendo a segunda, a terceira e alguma parte da quarta também. Mas o que acontece nessa quarta? A minha avaliação é que ela trouxe de novo alguma demanda reflexiva ali pro espectador, fora o próprio universo que a série construiu. Porque quando o universo que a série construiu, você fica lá acompanhando aquela história, vendo onde vai terminar, né? E a primeira temporada, ela trazia pra gente uma reflexão muito forte para além dessa coisa do que o mundo poderia ser e também daquele universo que estava ali posto, que é a reflexão do que faz a gente ser humanos. Por quê? Porque naquela situação de distopias, de direitos tomados, da pessoa que acaba sendo bem uma base de uma pirâmide de uma sociedade teocrática, que é a situação lá de The Handmaid's Tale,
O que sobra dessa pessoa? O que faz dela ser humano? A quarta temporada já vai trazendo pra gente um problema que provavelmente era interno da equipe e eles resolveram expor para todos os espectadores, que é o seguinte: como termina essa história? E eles transformaram isso num conflito que a gente acompanha. Porque é o seguinte, alerta de spoiler. Depois de tantos sofrimentos, tanta coisa vivida ali, ela entrou num caminhão de leite, ela sobreviveu a bombardeiro e falou assim: não, agora pronto. Se ela não sair agora, não tem mais nada que eles coloquem lá pra ela sofrer, mas não tem jeito, não tem como. 1000 graus. A mulher foi estuprada, filha roubada, a outra filha dada, bombardeiro, caminhão, enfim. Mas o que acontece? Quando ela sai, o que é posto pra nós? Esse é o desfecho realmente? E aí? Porque o desfecho estruturalmente, né, em dramaturgia, é o que a gente chama de catarse, que é quando o público consegue expurgar o sentimento ruim. Que ação que ela teria para poder expurgar tudo que ela viveu? O que preencheria ela? Seria se vingar? Seria descer a porrada no pessoal? Tá com pau, doido! A série disse que não. O que vai trazer justiça para essa pessoa? E essa é uma questão moral enorme da nossa sociedade, né? Porque às vezes os mecanismos sociais, os mecanismos legais não dão justiça pra gente. Isso a série coloca e é uma grande questão que eu acho que tornou de volta a série em discussões de outras camadas, como tinha lá na primeira sobre o estatuto do ser humano. O que sobra de uma pessoa numa situação dessa de exceção? Quanto ao roteiro, uma ressalva que eu faço de uma estrutura que acontecia muito na primeira temporada e que agora acontece, mas de uma forma que eu pessoalmente não acho lá grandes coisas, que é como usar a exposição. E o que eu tô falando da exposição? É aquela camada do que está acontecendo com o personagem que a gente não fala normalmente, que acontece dentro da nossa mente, dentro dos nossos sentimentos. Na primeira temporada, acontecia em voice-over, que a gente já falou aqui no episódio Saint Moses. Se você não viu, a gente falou sobre o voice-over, como usar bem esse recurso. E também é muito bem usada em The Handmaid's Tale, na primeira temporada, principalmente, porque na situação real ali da série, ela não pode se comunicar com ninguém. O silêncio é imposto para essas aias. Então ela só tem os pensamentos com ela, né? A exposição já na quarta temporada, ela é verbalizada, uma coisa assim que eu não gosto mais, mas entendo. Não gosto, mas entendo. Tá vendo como dá pra entender as coisas que a gente não acha assim perfeito? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque a série tá passando por uma transição enorme de ambientação, de razão do personagem, e tem um recurso que acontece em vários episódios, que é dela procurar abrigo, procurar refúgio em alguma sociedade, em algum lugar, e lá ter aquela estrutura de pessoas que foram oprimidas estarem reproduzindo a opressão que viveram. Isso é muito verbalizado. É muito verbalizado porque eu acho que precisa passar para o espectador que está mudando essa chavinha. Essa chavinha de o que ela pode estar sentindo. Aí os personagens perguntam, ela está com raiva? Nossa, ela não está satisfeita. Isso são coisas que na nossa vida a gente não costuma falar muito não. Às vezes deveria falar, mas a gente não costuma falar. Acontece bastante na série e eu ficava meio assim, ai, tá bem expositivo, mas depois eu pensei, faz sentido porque a gente precisa acostumar com uma nova série, uma nova ambientação que tá começando a se estruturar agora para acabar, né? Também se não for, o que vai acontecer? Vai vir uns alienígenas agora pra Julie lutar, não tem mais nada pra acontecer com ela, né? Mais nada. Bom, no mais é isso. É uma série que teve muito impacto, muita repercussão no seu lançamento, perdeu muitos fãs pela exposição que fazia assim da violência, mas está engatando de novo com questões nossas, né? Quem não tem questão com a justiça? Você que deve imposto, com certeza tem. The Handmaid's Tale você consegue ver no Prime Video através do Paramount Plus, consegue ver no Watch TV também, mas se você for lá, na Casa Verde, lá tem. Até a próxima estante.